Olá, investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investidor Baixa Renda. E hoje, galera, um vídeo diferente, tá? Hoje a gente vai conversar aqui sobre quem ganha até R$ 2.000. E se a partir daqui, e se a partir de 50 mil investido, já muda alguma coisa? Eu te garanto que muda, tá? Depois dos 50 mil, o jogo fica mais fácil. E vou te mostrar aqui, na prática, como isso funciona. Então, se esse conteúdo te interessa, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Mas antes da gente dar continuidade, já comenta aqui no vídeo quanto que você já recebe de dividendos e já faz alguma diferença nos seus investimentos. Bom, pessoal, aqui eu já estou com minha carteira de investimentos aberta no Investidor 10, tá? E estou cobrindo aqui o meu patrimônio, quanto que eu tenho investido, porque essas informações aqui, elas não são relevantes, tá? E são informações que eu não estou mais expondo aqui no canal e eu acho que você também não deveria expor, tá? Tem vídeo aqui falando sobre isso. Mas quando a gente vem aqui para o lucro total da carteira, você vê que a gente tem um lucro total aqui de R$ 13.792, que a gente teve um ganho de capital aqui de R$ 4.628 e a gente já recebeu de dividendos aqui em todo o período R$ 9.164. E nos últimos 12 meses aqui, como você pode notar, a gente já recebeu aqui R$ 4.050 de proventos. Então isso aqui já é um valor bem significativo. Você está recebendo, são R$ 4.000 a mais na sua renda, certo? Embora algumas pessoas menosprezem isso, são R$ 4.000 a mais na sua renda. A minha carteira, ela está com uma variação positiva aqui de 5,61 e a rentabilidade dela aqui está em 95,43%. Então aqui dá mais ou menos 100% de rentabilidade aqui quando consideramos dividendos, mas proventos recebidos. Mas isso aqui não quer dizer nada, tá bom? São só números. Isso aqui não quer dizer nada, são só números que você não deveria se atentar tanto a isso no início, quando você é investidor iniciante, e sim ao que eu vou te mostrar daqui a pouco, o que muda quando você atinge R$ 50 mil. Atualmente a minha carteira ela está dividida aqui em 40% ações, 37, 38% aqui em tesouro direto e 21% aqui está em fundos imobiliários. E o porquê dessa divisão de carteira, tá? O porquê que eu considero importante. Não é o que você deve fazer, não é o que você deve tomar como medida, são as minhas escolhas aqui quanto investidor. Primeiramente, 40% em ações, porque ações é renda variável. Aqui tem um potencial de explosão grande, tá? No seu patrimônio. Mas você tem que avaliar, porque da mesma forma que o seu patrimônio pode explodir para cima, ele pode derreter, tá, para baixo. Valor negativo. Por isso que chama-se renda variável. Mas quando a gente escolhe boas empresas, boas ações, a tendência é que elas evoluam. E você tenha essa rentabilidade aqui que eu estou tendo no momento. Ok? 40% em tesouro direto, por quê? Porque tesouro direto é um investimento mais seguro, tá? E é o investimento que mais está pagando aqui. Você tem títulos da Selic aqui pagando 15%. Você tem prefixados pagando 13%. Você tem IPCA mais 7%, até mais 8% eu já peguei aqui. Então são boas taxas, ok? E esses 40% do meu capital estão protegidos, tá? É um capital que não vai haver volatilidade de forma negativa, certo? Então, essa estratégia, ações eu corro um pouco mais de risco, sei que a carteira vai variar para cima e para baixo. Tesouro direto, rentabilidade ali já previsível, tá? Porque o Tesouro Direto te permite isso, quando você investe no Tesouro Selic ou no IPCA, você já sabe quanto que você vai ter mais ou menos ali ao final do vencimento. E tenho aqui 21% em fundos imobiliários. Por que fundos imobiliários? Porque fundos imobiliários, eles têm uma previsibilidade ali de pagamento de dividendos. Embora muitas pessoas falem, pô, você é novo, se você é novo, trabalha, tem sua renda, você não precisa viver de dividendo. Eu não estou tentando viver de dividendo agora com fundos imobiliários, mas são fundos imobiliários, são ativos que estavam bem descontados
E eu achei como uma oportunidade para estar investindo naquele momento e ter esse fluxo de caixa entrando aqui todos os meses na minha carteira, o que me permite tá aportando. E aqui, pessoal, são as ações que eu tenho em carteira no momento. 5 ações aqui: Petrobras, Vale, Caixa Seguridade, Suzano e Banco do Brasil. Aqui você pode notar a rentabilidade, todas as ações performando no positivo. Então aqui, como você pode ver, são boas ações que têm trazido bons resultados, mas nem sempre foi assim. O restante aqui da minha carteira você já conhece, que são fundos imobiliários, renda fixa. Tem vídeo aqui no canal mostrando. Para o vídeo não ficar muito longo, agora a gente vai para a parte importante, que qual é? Para você que ganha R$ 2.000, tá? Até R$ 2.000, na maioria das vezes é muito difícil investir. É muito difícil você ter constância nos seus aportes. Por quê? Porque as despesas de casa, tá? Elas são muito grandes. Na maioria das vezes elas sugam, e na maioria das vezes elas sugam todo o seu salário ou grande parte dele, ok? Em alguns casos aqui tem pessoas que não conseguem nem viver com R$ 2.000, a depender do tamanho da família ou do estilo de vida. Aí para aportar, o que acontece? Vou falar por mim, tá? Porque eu já estive nessa situação e o que é que acontecia? Eu consegui aportar. Qual que era meu aporte? Mensalmente eu consegui aportar entre R$ 400 até R$ 500. Então com R$ 2.000, um cara que se planeja, um cara que tem um orçamento financeiro bem enxuto, consegue abdicar de algumas coisas, ele vai conseguir aportar em média ali de R$ 300 a R$ 400 todos os meses. Esse é o valor que uma pessoa que ganha R$ 2.000, acredito eu, vai conseguir aportar todos os meses. E se você ganha esse valor e consegue aportar mais, deixa aqui nos comentários, tá? Comenta aqui: Cláudio, eu ganho R$ 2.000 e aporto mais que isso. Cláudio, eu ganho R$ 2.000 e não consigo aportar esse valor. Que realidade é essa que você está vendo? Comenta aqui, tá? Já está ajudando outras pessoas, mas eu estou falando aqui do que eu passei para mim. Dava para mim aportar entre R$ 300 a R$ 400, ok? Todos os meses. E o que muda a partir dos 50 mil, galera? Tem muita gente que fala que 50 mil não muda nada, mas quando você chega nesse valor de R$ 50.000, investindo, fazendo bons investimentos com estratégia, muda demais. Por quê? Eu estou aqui na minha carteira de investimentos e aqui é o fluxo de dividendos. Como você pode ver, mês que eu recebo 559, mês que eu recebo R$ 300, outro 168, aqui ó, 559, 151, 375, 376, 393, 237 em outubro, mês passado 488 e esse mês aqui a gente tem provisionado aqui até o momento R$ 341. R$ 341. Então você nota que na maioria dos meses aqui eu recebo acima de R$ 300. Quando a gente pega aqui a média mensal de dividendos, a minha média mensal dos 12 meses, a média aqui de R$ 337 de proventos, todos os meses. Você pegar todo o dividendo que eu recebi esse ano, dividir por 12 meses, vai dar um total de 337. E como eu falei anteriormente, quem ganha até R$ 2.000, como eu ganhava, eu consegui aportar ali em média de R$ 300. Então aqui você nota que meus dividendos aqui já superam o valor do meu aporte, do que eu aportava lá atrás. É aqui que o jogo muda, galera. É aqui que o jogo muda. Porque no início, quando você começa a investir, os dividendos são baixos, são muito poucos, não fazem diferença. Você está nesse padrão que eu falei aqui, que ganha até R$ 2.000, que investe de 300 a R$ 400, o jogo muda. Por quê? Porque aqui seus dividendos eles já somam, já superam o valor que você aporta. E aqui você deixa de aportar? Não. Aqui você vai aportar, continuar aportando os 300, R$ 400, ok? Mais os dividendos que você recebe todos os meses. Então aqui você aumentou seu aporte aqui em 100%, mais de 100%. Então você consegue entender? E cada dia que passa, seu dividendo vai aumentando mais, gerando uma bola de neve. Daqui a pouco você está recebendo 500 mensais, 800, R$ 1.000. E vai chegar a época aqui em que eu ainda não atingi esse objetivo, tá? Não sei se você já atingiu, essa meta de seus dividendos já cobrirem todas as suas despesas.
Se já, deixa aqui nos comentários. Eu ainda estou no caminho, não consegui, mas se Deus quiser um dia eu chego lá. E quando esse dia chegar, cara, o jogo é outro. Você vai estar totalmente sossegado, você vai um aporte muito maior, vai aumentar o dividendo com muito mais velocidade, seu patrimônio vai crescer muito mais e isso muda completamente o jogo. Porque aí você vai, não é que você vai deixar de investir, que você vai abandonar seus hábitos antigos, não, mas você pode dar uma relaxada a mais. Tinha algo que você queria ali, tinha algo que você queria implementar no seu padrão de vida ali, um estilo, um esporte radical, uma viagem, você vai ficar sossegado para conseguir fazer isso, tá? Sem ter que se preocupar. Não, aqui é o dinheiro do aporte, se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir aportar esse mês e vou estar mais longe do meu objetivo. Então, o intuito desse vídeo, galera, não é trazer aqui planilhas, não é aqui trazer aqui uma calculadora de R e colocar aqui 50 mil, vai render tanto, tal, tal. Não. É te dar esse ponto de vista, que muitas pessoas não têm. Eu sei que quando a gente chega ali nos 10 mil reais, que é muito difícil para a maioria das pessoas, é um número que é baixo, vamos concordar que é irrisório, mas para quem está começando, quem está começando, quem é um pequeno investidor, sabe o valor de chegar nos primeiros 10 mil reais. Aí você fala, puxa, consegui, agora eu quero 15, quero 20. E seus dividendos vão aumentando gradativamente. Aí quando você bate a marca de 50 mil, que também é uma das metas mais difíceis, tá? Antes da de 100 mil, cara, a felicidade é imensa, tá? E eu tô mostrando para vocês aqui na prática, isso aqui é o que eu recebo. Poderia estar recebendo muito mais de dividendos, vai da sua estratégia. Algumas pessoas podem falar, pô, Claudio, mas isso é muito pouco isso aí que você recebe, tá? 337 só por mês. Só que como eu mostrei aqui, 40% da minha carteira está direcionado à renda fixa, tá? Está direcionado à renda fixa, à proteção, um tesouro que, enfim, não dificilmente você vai ter algum problema com o tesouro direto. Eu particularmente não conheço, nunca vi ninguém falando que investiu no tesouro direto e ele quebrou e não recebeu. Conheço pessoas que investiram em pré-fixados ou IPCA e não conheciam o tipo de investimento, a modalidade, e acabaram perdendo dinheiro pela questão da modalidade, da marcação a mercado, que não é o caso. Então aqui 40% está em tesouro direto. Se esses 40% tivesse totalmente em renda variável, esse valor aqui seria quase o dobro aqui de dividendos, tá bom? Então esse é o intuito do vídeo, galera, para estar ajudando você aqui que está começando, que tem como meta 50 mil reais, ou para você que já atingiu e não tem esse ponto de vista, tá? Continua firme aí, continua firme, segue aportando, segue com seus objetivos. Às vezes parece difícil, parece impossível, mas não é. É um degrau de cada vez, tá bom? Eu sou investidor baixa renda, uma pessoa que já falei que ganha até 2 mil reais e consegui aportar esse valor. E hoje meu aporte é muito maior, dado isso aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixa o like. Valeu!